Olá! Aquela tão conhecida dor nas costas, também chamada de lombalgia, é um problema que praticamente todas as pessoas vão acabar enfrentando pelo menos uma vez na vida. Na maioria das vezes, a dor é leve, suportável e desaparece em poucos dias sem deixar nenhuma sequela. Porém, algumas vezes essa dor nas costas pode indicar uma condição mais séria. E quando ela persiste por vários meses, pode acabar se tornando crônica. E daí pode ser um baita de um desafio para você se ver livre dela. Nesse vídeo, você vai conhecer os principais sintomas da dor nas costas e quando também é necessário procurar ajuda médica para alguns tipos de dor. Vou explicar também sobre como é feito o tratamento e vou te dar algumas dicas de como você pode evitar a dor nas costas. No final do vídeo, eu vou falar ainda sobre como que o colchão pode influenciar nas dores nas costas. Será que você precisa trocar de colchão? Será que os mais firmes são piores ou melhores para dor nas costas? Fica aqui comigo e descubra. Mas antes, já deixa seu curtir e me segue se ainda não o faz. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Talvez a queixa mais comum em qualquer consultório médico seja a dor nas costas, principalmente na região lombar, aquela aqui localizada logo acima do quadril, um pouco acima aqui da linha da cintura, e que é a parte que a gente usa para apoiar as costas nas almofadas. A parte de cima aqui das costas, normalmente a gente não sente dor, é mais aqui na parte de baixo, a lombar. Na maioria das vezes, essa dor lombar é passageira, dura alguns dias, às vezes até algumas semanas e desaparece da mesma forma que veio. Quando ela dura mais do que 3 meses, a gente chama ela de dor crônica ou dor lombar crônica. Raramente a dor lombar é uma condição médica que precisa de urgência, mas eventualmente é necessário sim buscar um pronto atendimento. Quando a dor começa na região lombar e irradia ou corre para uma perna, ou então para as duas as pernas, atingindo a região abaixo do joelho, chegando até os pés, ela é chamada de dor ciática. Esse nome é dado devido ao nervo ciático. Esse nervo ele começa aqui na região lombar e ele vai inervar a região justamente das pernas e dos pés. E quando ele é comprimido aqui na região lombar, ele causa a dor, que inicia nas costas e irradia até a ponta dos pés. A esmagadora maioria das dores lombares, cerca de 85% aí, de acordo com os estudos, são dores nos músculos da região das costas, sem ter uma causa específica, simplesmente dói a região do músculo. Acredita que isso possa ser devido ao famoso mau jeito. A pessoa, principalmente sedentária, ela acaba tendo uma musculatura mais enfraquecida de toda essa região lombar. E daí movimentos mais intensos, ou então movimentos repetitivos, ou até o levantamento de algum peso maior do que a pessoa estava acostumada a levantar, pode acabar sobrecarregando ali a musculatura da região lombar e causando a dor. Outras causas que são menos comuns, mas também não são tão raras assim, incluem a artrose, ou osteoartrite, que é um processo inflamatório crônico que atinge as articulações. Ela é mais comum no joelho, a pessoa daí tem dor no joelho quando se levanta, quando caminha. Mas em alguns casos ela também pode afetar as costas. E daí a dor piora principalmente ao se movimentar. E daí ela melhora com repouso. Você está quietinho, está cansado, essa dor da artrose ela melhora, tá? Quando você se levanta, caminha, faz algum esforço na região da coluna, se for por causa da artrose, normalmente o movimento piora. Outra causa é a fratura de vértebra, né? Em caso de, por exemplo, um trauma, uma queda, um acidente de veículo, uma vértebra que forma a nossa coluna pode acabar quebrando ou então trincando, o que pode levar à dor. Outra causa que não é tão comum, mas também não é rara, é a hérnia de disco, também chamada de radiculopatia, quando você vai ver algum laudo de um exame de imagem, como um raio-x. A coluna nossa é formada por vários ossos empilhados, né, que são as vértebras. Entre cada uma das vértebras tem um disco de cartilagem. E esse disco de cartilagem está lá para absorver os impactos, tá? Além disso, um par de nervos sai de cada espaço entre as vértebras. Se um disco de cartilagem se rompe, normalmente por causa de algum desgaste natural, ou então um excesso de peso, má postura, ou até por questões genéticas, parte dessa cartilagem pode acabar extravasando e daí comprimindo algum nervo. E daí é comum a pessoa, nesse caso, sentir um formigamento na região da perna e também lá nos pés. Um formigamento, uma queimação, além de ter perda de força e às vezes até dificuldade para caminhar por conta disso. Outra causa são as espondilolisteses. Essa doença é um pouco diferente. As vértebras, então, em vez de ela estar uma em cima da outra, ela desalinha.
E daí esse desalinhamento pode acontecer também, de pinçar os nervos ali que estão saindo dos lados entre as duas vértebras, né? Também vai ter a sensação de formigamento e perda de força nos pés e nas pernas. Normalmente a hérnia de disco ela costuma afetar só um lado, pode afetar os dois, mas normalmente é só um lado. Mas a espondilolistese daí tende a afetar os dois lados. De novo, também pode afetar só um, mas é mais comum afetar os dois. Só o exame de imagem, daí um raio-x simples ou uma tomografia vai poder diferenciar esses casos. Uma outra causa é a escoliose, aí uma escoliose grave, né? A escoliose é quando a parte da coluna lombar, né, bem a parte aqui de baixo, é mais curvada do que o usual, né? A pessoa tem uma barriga mais proeminente, né? Porque a parte das costas é mais dobrada, curvada, né? E a dor nesse caso é mais comum quando a pessoa se movimenta. Uma outra causa é a cifose, né? Uma cifose grave. Cifose daí diferente da escoliose é aqui quando a coluna na parte torácica, a parte de cima da coluna fica muito curvada. Não é incomum a gente encontrar pessoas idosas aí que caminham arcadas aí justamente por conta da cifose. A dor é mais comum também ao se movimentar. Outras doenças, por exemplo, depressão. Quem tem doença psiquiátrica, principalmente a depressão, né, pode acabar sofrendo com dores lombares. Algumas vezes não tem uma causa bem específica, daí o tratamento da depressão acaba melhorando a dor nas costas. E uma outra causa é a pancreatite. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, que é um órgão que fica aqui atrás do estômago, que também pode levar a dor nas costas. Só que daí é uma dor que afeta assim toda a região aqui superior e que a gente chama normalmente de dor em faixa, né? Porque ela pega bem toda essa região aqui. E daí, nesse caso, a pessoa provavelmente vai ter sintomas como enjoo, às vezes até vômitos aí por causa da pancreatite. Uma outra causa que também não é muito rara da gente ver que causa dor nas costas é a nefrolitíase, que é a tal da pedra nos rins, né? Ela é uma causa relativamente comum de dor nas costas. Só que a dor da nefrolitíase, ela costuma ser numa parte mais superior da região lombar, não é aqui na parte de baixo, ela dói mais aqui em cima, aqui mais próximo das costelas. Ela costuma ser uma dor bem intensa e que a pessoa chega no consultório e ela não tem uma posição que a deixe confortável. Na maioria das vezes ela só afeta um lado das costas, que é onde estão lá as pedras, né? A gente tem dois rins, o rim está afetado, dificilmente é os dois, pode até ser, mas dificilmente você vai ter uma crise nos dois rins ao mesmo tempo. Normalmente é só de um lado e a dor fica nesse lado. Outra causa gravíssima, mas não tão comum, é o aneurisma de aorta. É gravíssimo porque se o aneurisma romper, ele pode levar até a morte, né? O aneurisma é quando uma parte de um vaso sanguíneo sofre uma dilatação, normalmente por um enfraquecimento da parede do vaso, alguma causa genética, eventualmente. E daí na região da aorta isso pode levar a dor nas costas. Normalmente isso causa sintomas quando é muito grande, né? Quando está pequenininho a gente normalmente não tem sintoma nenhum. Uma outra causa que dói muito é o herpes zoster, né? O herpes zoster é causado pela reativação do vírus da catapora. A gente pega a catapora lá quando criança, cura a doença sem deixar nenhuma sequela, mas eventualmente esse vírus pode reativar por N razões, principalmente mais no idoso, e daí aparece dor. A doença do herpes zoster normalmente é caracterizada por pequenas bolinhas cheias de um líquido transparente. E ela atinge só um lado das costas, ela não dói os dois lados, é só um lado bem específico, né? E ela acaba desencadeando uma dor assim, mas muito intensa. E outra característica dessa dor é que essa dor pode durar meses. Some as bolinhas, o herpes parece que melhorou, mas a dor fica ali persistindo por muitos meses. Outra causa é a prostatite, né? Uma inflamação na próstata, né? Que os homens têm, uma glândula que só os homens têm. Ela também pode acabar eventualmente causar dor nas costas. Já lá das mulheres, a gente tem a endometriose, que é uma doença em que os tecidos ali da região do interior do útero, responsáveis pela menstruação, acabam escapando do útero e entram em outras regiões dos ovários, ou então no interior do abdômen. Daí a dor nas costas é causada pela endometriose, normalmente quando a pessoa está na menstruação, está no período menstrual e aí ataca não só a cólica, né, menstrual, mas também eventualmente tem dor nas costas por esse motivo. E a última causa não tão rara de dor nas costas é a doença inflamatória pélvica, também só é exclusiva de mulheres, né? É uma doença que ocorre uma infecção na região da pelve da mulher, usualmente por um conjunto de bactérias que entram nessa região da pelve a partir da região vaginal. É comum ver associada com febre e também com corrimento vaginal. Já outras causas bem mais graves e raras, e são 3 só que eu vou citar aqui, elas incluem a osteomielite numa vértebra, né? A osteomielite é uma infecção do osso, uma condição bem rara, porque normalmente está associada a alguma infecção de pele mais grave, depois de uma cirurgia, uma queimadura, ou algum acidente mais grave ali, ou pessoa que foi acamada por muito tempo, fez uma ferida ali nas costas e que ninguém se preocupou em tratar, e daí sim essa infecção pode evoluir, ser tão grave que ela chegar a fazer infecção na região do osso,
e daí chegando na região das costas, né? Uma segunda causa, o abscesso na região da coluna. O abscesso, que é o furúnculo, então algumas pessoas chamam de licenço, né? É uma coleção de pus, né, em alguma região do corpo. É bem raro de estar ali na região da coluna, mas se tiver, ela pode causar essa dor nas costas. É mais comum quando tem esse tipo de abscesso na região da coluna, ela ter associação com outro tipo de doença, assim, que tem a ver com baixa imunidade, como por exemplo uma pessoa que tem HIV e que não faz tratamento, né, não toma medicação. E a terceira e última causa aqui das doenças bem raras que podem causar dor nas costas é o câncer metastático. Quando um câncer ele acaba se espalhando para um outro lugar do corpo, ele recebe o nome de metástase. E se esse câncer metastático, essa metástase, se fixar na região da coluna, pode levar a dor nas costas. Como é que o médico faz o diagnóstico da causa da dor lombar, né? Eu comentei vários tipos de causas, né, de dor, e cada uma delas tem uma certa particularidade, né? Seja associada a alguma outra condição, uma outra doença, ou então um local específico da dor, ou então que piora ou melhora com movimentos, por exemplo. Por isso, uma boa conversa com o médico, com ele explorando os sintomas que você está sentindo, o início, quanto tempo está durando, o que faz que melhora, o que piora a dor, se tem alguma outra doença associada, que remédio que você usa, entre inúmeros outros fatores, normalmente só isso já costuma ser suficiente para determinar a causa da dor lombar. O exame físico, daí com a palpação, a movimentação do corpo, principalmente das pernas, verificando a força, a sensibilidade, elas também ajudam para confirmar o diagnóstico da causa da dor lombar. Quando o médico fica em dúvida, ele pode acabar solicitando exames, ou tanto para determinar e confirmar a causa da dor, ou ainda para descartar alguma coisa grave, como um tumor ou alguma doença mais complicada. Os exames costumam ser pedidos apenas em situações em que essa dor tem mais do que 4 semanas de duração, ou então quando tem algum sinal de gravidade presente, né? Não é porque acabou de ter dor, começou a ter dor ontem, não necessariamente você precisa do exame, tem que entender todo o contexto, às vezes só o exame físico já resolve, às vezes faz um tratamento e as coisas se resolvem. A radiografia, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são os principais exames para tentar avaliar a questão da dor nas costas. O ultrassom abdominal também, eventualmente, pode ser utilizado para confirmar ou descartar algumas outras causas. E exames de sangue para comprovar ou descartar infecções também podem ser eventualmente solicitados pelo médico. Como é que a gente trata as dores lombares, né? Naquelas dores agudas, aquelas que têm menos de 4 semanas de início, ou então já tinha essa dor, mas ela piorou ali faz menos de 4 semanas, e aquelas de causa inespecífica, que não tem uma causa clara, que muito provavelmente é só uma questão muscular, o tratamento costuma ser feito com o uso de anti-inflamatórios, mas daí por um uso de tempo bem curto, tá? Desde que obviamente não haja nenhuma contraindicação para o seu uso. Relaxantes musculares também podem ser indicados pelo seu médico. O uso de analgésicos simples como paracetamol parece que não traz melhora, mas em alguns casos eles podem ser tentados, né, se o médico achar por bem que possa trazer algum benefício para você. Se a dor não melhorar, essa dor aguda, o médico pode então prescrever outras medicações, como por exemplo os opioides, antidepressivos, ainda outros tipos de medicações. Outros tratamentos, além do remédio, né, que podem ser indicados para alguns casos, dessa dor lombar inespecífica, né, que é a dor só na região muscular, são as compressas quentes, né? O uso dessas compressas ela pode ajudar a aliviar a dor. O calor tem essa função de dar uma relaxada na musculatura e aliviar um pouco a dor. Outra questão que dá para você pensar é a acupuntura. As evidências elas são meio controversas, mas é uma alternativa que pode ser tentada para quem tem uma dor aí que não melhora de jeito nenhum. Outra questão é tratar a causa específica da dor, né? Tirar a pedra nos rins, usar um antibiótico para eliminar alguma bactéria que esteja causando alguma infecção, tratar depressão ou alguma outra doença que seja a causa da dor nas costas. As dores lombares que não têm uma causa específica e aguda, a recomendação é que se mantenha as atividades usuais. O ideal é evitar atividade física de alta intensidade até melhoras das dores. Mas é totalmente contraindicado o repouso. Ficar deitado enquanto você está com dor tende a piorar essa dor. Claro, está com muita dor, precisa ir no médico, tomar remédio, para que essa medicação permita que você faça o mínimo de esforço possível. Já quem tem lombalgia crônica, que é aquela que está presente por mais de 1 ou 3 meses, que também obviamente seja de origem inespecífica, aquela que não tem nenhuma causa específica, ou então até aquela causada por artrose, os famosos labicos de papagaio, o ideal é a realização de atividade física regular, fazer alongamento e ainda fisioterapia para alguns casos selecionados. Não tem uma atividade física específica que os estudos assim possam indicar que essa é a melhor do que tal outra, né, para dor lombar. Agora, eu sempre gosto de dizer que o melhor exercício físico é aquele que você gosta e que realmente faz, né? Eu tenho um vídeo sobre a prática de exercício físico em que eu falo aqui sobre como e quando fazer o exercício. Vou deixar o link aqui na descrição.
Para evitar dores nas costas, a atividade física regular é assim, disparada a principal recomendação. Caminhada, alongamento, pilates, yoga e o tal do Tai Chi Chuan, que é uma prática não tão comum aqui no Brasil, elas podem e devem ser tentadas, tá? Além disso, corrigir vícios de postura também pode ajudar. O principal é o de evitar dobrar a região do quadril ou se abaixar, dando preferência para dobrar os joelhos quando você vai levantar ou colocar algum objeto do chão, fazendo força nas coxas e não nas costas, não na região lombar. Pode ser difícil no começo, porque a gente acaba tendo um certo desequilíbrio ali para dobrar as pernas, mas com a prática isso acaba ficando mais fácil. É muito comum eu ouvir de alguns pacientes, eu vou comprar um colchão ortopédico, deve ser o meu colchão velho que está me causando essas dores nas costas. A gente não tem muitos estudos a respeito, mas tem duas grandes pesquisas que mostraram que os colchões de firmeza média eles são melhores do que aqueles mais duros em relação a melhorar a dor nas costas. Esses estudos foram feitos baseados na escala europeia de firmeza de colchão e não tem assim uma correlação direta com o padrão brasileiro de densidade, né? Que usa a densidade de 33, 28 para os colchões. Os tais colchões ortopédicos, eles não seguem uma norma padrão aqui no Brasil. Agora, pela definição, eles são colchões mais firmes e que eles têm a promessa de se adaptar melhor ao seu corpo, tentando manter a coluna mais alinhada. E para isso, eles normalmente são produzidos com uma chapa de madeira em seu interior, o que deixa eles normalmente bem duro. Agora, na falta de estudos e padronizações, a dica é escolha o colchão que mais lhe agrada, só ficando ciente de que há indícios de que os colchões mais duros tendem a ser piores para as dores nas costas. Para aquelas dores leves, de início recente e que não tem nenhum outro sintoma associado, normalmente não há necessidade de você ir no médico. Agora, procure ajuda em alguns casos, como por exemplo, aquela dor que começou depois de uma queda ou então do acidente. Bateu o carro, caiu de moto, estava lá consertando alguma coisa, caiu do muro da escada. É melhor, começou a dor nas costas, melhor procurar um pronto atendimento ou um médico para dar uma investigada se está tudo bem, se tem algum problema associado. Aquela dor associada à perda de peso inexplicada. Você não fez nenhum tipo de dieta, não começou a fazer academia nem nada, de repente começou a perder peso e começou a aparecer uma dor nas costas. O momento ideal para procurar um médico. Se você faz uso crônico, e quando eu digo crônico assim, por meses ou anos, de remédios chamados corticoides, que são a prednisona, a prednisolona, entre outros, e daí de repente apareceu uma dor nas costas, por mais que esteja por poucos dias, vai no médico. Se junto com a dor nas costas tiver presença de alterações na pele, como por exemplo aparecer umas manchas escuras, feridas ou bolhas, procura um médico. Se a dor nas costas vier associada à perda de força, alteração de sensibilidade ou então um formigamento nos pés, lá nas pernas, procura o médico também. Se você tiver dificuldade em segurar o xixi, também é motivo mais do que urgente para procurar um médico. Se essa dor vier junto com a febre ou então com algum outro tipo de doença, de repente você ficou gripado, alguma coisa e veio dor nas costas, dá uma olhada no médico. Às vezes não é nada, mas é bom dar uma conversada. Se você tem um diagnóstico ou investigação, ou então esteja em tratamento para algum câncer em qualquer parte do corpo, ou mesmo então que seja um câncer já curado, mas de repente começou uma dor nova nas costas, vai lá dar uma olhada com o seu médico para entender o que é essa dor nas costas. Pode ser de novo, só uma dor lombar específica sem nada, mas pode ser algo mais grave que às vezes merece uma investigação. Se você sabe que tem uma doença chamada osteoporose e daí apareceu dor nas costas, vai no médico. E também, por último aqui, mas não menos importante, em caso de uma dor muito severa que impede você de fazer atividade diária, ou então aquelas que não melhoram depois de 4 semanas do início. Essa aí tem que ir atrás do médico para entender o que está acontecendo. A dor nas costas, a lombalgia, é extremamente comum. Praticamente todas as pessoas vão ter pelo menos um episódio na vida. Aquela dor leve, que não está associada com nenhum outro sintoma, não tem febre, não tem nenhuma doença associada, normalmente ela não precisa de nenhum tratamento ou nenhuma atenção especial. De qualquer forma, o importante é manter as suas atividades e evitar o repouso, principalmente para as dores musculares. Se a dor não melhorar em um mês, for aquela dor incapacitante, ou ainda se você tem alguma outra doença ou algum outro sintoma associado, um médico precisa ser consultado. O diagnóstico, na maioria das vezes, ele não precisa de nenhum exame. Agora, para as dores crônicas e de forma a evitar a recorrência, fazer exercício físico é a melhor indicação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se ficou com alguma dúvida, ou então você quer saber alguma coisa diferente, comente aqui abaixo. E continue ligado no canal. Semana que vem eu vou falar das famosas varizes, como é que é feito o tratamento e o que você pode fazer para evitá-las. Não perca! Um forte e caloroso abraço. Tchau!